Ei! Boa tarde, boa noite, praticamente boa noite. Que felicidade estar aqui com vocês. Como é importante para mim dividir este momento com vocês. E qual será a sua nota na redação do Enem? Gente, vou deixar bem fixado aqui na minha testa, que fica até mais fácil a visibilidade. Pois bem, gente, levantamos algumas enquetes para a possibilidade de fazermos algumas lives em aula para vocês. E não poderíamos perder a oportunidade. Peço até desculpas, porque eu teria que começar um pouquinho antes, às 18h30, mas eu tive alguns problemas técnicos aqui. Estes são algumas das dificuldades, alguns entraves que nós encontramos quando nós falamos de tecnologia, quando nós falamos de aparatos tecnológicos. Eles podem falhar, mas eles são úteis demais. E essa utilidade deles nos traz inúmeras vantagens, como, por exemplo, a vantagem de estar com vocês agora. Nós estamos em casa nesse período, em quarentena, é um momento que nós estamos nos guardando, nos preservando, cuidando da nossa saúde, cuidando da saúde dos nossos vovôs, das nossas vovozinhas, daqueles que precisam de atenção e até dos jovens. Então, por isso estamos em casa, e neste período de pandemia, que não é sobre ela que eu quero falar, eu quero mais ou menos hoje bater papo com vocês. Estamos aqui com alguns aparelhos para depois dispor disso que estamos vivendo. Mas vamos começar para você que é candidato, para você que é aluno, para você que almeja fazer o Enem. Sejam bem-vindos todos vocês que já estão comigo, aqueles que ainda virão. Depois nós vamos disponibilizar esse vídeo para que outras pessoas também tenham acesso. Diante das enquetes que nós levantamos, nós sondamos qual as temáticas que possivelmente os nossos seguidores tinham mais interesse de terem à disposição nesses dias em nossa time live. E aí, o que nós encontramos de sugestão foi justamente o fato de tratarmos de redação, tratarmos de português. Eu recebo aqui meu amigo que eu amo tanto, Afonso, Maria Olímpia, um beijo para vocês, casal que mora no meu coração, a Alice, a Neide, pessoal do Espaço do Saber, pessoal do... Todos vocês que entraram comigo, que entrarão e que verão depois, o meu muito obrigado pela participação de vocês, gente. Olha só, e assim, voltando ao fato... Ei, Ricardo, tudo bem, querido? Um abraço. Voltando ao fato de que nós... sondamos e vocês sugeriram que nós falássemos de redação, falássemos de português, dessemos algumas dicas de português, falássemos um pouquinho de morfologia. Então, o que vocês pediram eu vou atender. E hoje nós vamos falar sobre redação. Nós vamos falar sobre redação mais que especificamente para o Enem e para o vestibular. Em outro momento, nós vamos falar de redação para concursos também. Mas hoje o nosso foco vai ser o Enem. A Girlei. E aí, amigão, tudo bem, querido? Tem que ver assim agora. Beijo para você, professor de português também, nosso colega de trabalho. Qual será a sua nota de redação do Enem? Vamos lá. É claro que menos de 920 é um fato, ou não cogita-se a possibilidade, né? Nós queremos 1000, nossa intenção é 1000. Você já pensou na importância que se tem a redação do Enem, gente? Falando necessariamente do Enem e de todas as outras provas seletivas, mas hoje com o nosso foco o Enem. Qual a importância da redação do Enem? Diante de tantas as questões que vocês têm, vamos lá, questões de linguagens, questões de matemática, ou seja, os 2 dias de prova que vocês têm, tanto nas áreas de ciências da natureza, ciências, biologia, todas as questões que vocês fazem na prova do Enem. Qual a importância da redação, não desmerecendo nenhuma outra área, lógico. A redação, é uma questão que vale 1000 pontos. É 1000 pontos, são 1000 pontos, ou seja, em uma questão você tem condição de melhorar a sua média final no Enem. Então, vale a pena investir. E muitos a criam como se fosse o quê? Outra amiga que está comigo, a Dani, minha amiga de Soretama, minha conterrânea, professora fera de língua portuguesa. Nós vamos criar uma live juntas em outro momento, em outra oportunidade. Todos vocês sejam bem-vindos. Falando necessariamente do Enem, qual é importante? Bem, a importância é justamente o fato de que a redação, como eu disse, é uma questão que vale 1000 pontos. E qual é a importância de investir nisso? Infelizmente, muitos, né, Dani, acreditam que criam a redação como se fosse um bicho de 7 cabeças. Como se fosse assim,
impossível adquirir bons resultados, como se ela fosse uma das questões mais complexas do Enem. E não é, gente. Não é. A redação, ela necessariamente precisa de prática. Ou seja, Dani, você que é maravilhosa, meu bem. Quando nós falamos de redação, vou citar um exemplo. Você, uma criança, ela já nasce, vamos pegar um jogador excelente, joga muito bem, vou pegar o Neymar aqui. O Neymar já nasceu com um dom de jogar bem. Ele já nasceu com esse assim, com essa dança nos pés que permite a ele ter êxito em campo. Ele não nasceu com isso. O que o fez ficar bom naquilo que ele faz? O que o fez praticar bem o que ele faz? É isso, Dani, nós somos capazes. Eu preciso de treino, eu preciso de habilidade. Aquilo que você faz com frequência, consequentemente você vai avançar, você vai evoluir. Tudo que nós praticamos, nós evoluímos. O que não dá é para chegar na prova, do nada, sem nunca ter praticado, sem nunca ter me esforçado. Eu vou produzir o texto e não tem nem noção do que realmente é tipologia, do que é gênero textual, como é que eu vou desenvolver essa redação. Então, tudo que é treinado fica melhor, com certeza. É isso aí, minha colega Dani. Necessariamente, o que eu quero indicar para vocês hoje? As dicas que eu trago de primeira mão para a redação. A sua nota do Enem depende de você, unicamente de você. E como que você pode melhorar? Gente, eu posso melhorar no primeiro momento decidindo de que eu quero melhorar. É uma questão de decisão. Se eu disser e colocar como foco, como objetivo, o fato de que eu quero adquirir na minha redação uma nota excelente, se eu quero uma nota excelente, se eu a busco, se eu a tenho como objetivo diário, consequentemente, vai ser impossível tirar uma nota diferente de uma nota excelente. Porque eu busquei, porque eu me esforcei. E isso começa, como eu disse, com uma questão de decisão. Depois eu tenho que começar a treinar, eu tenho que buscar isso. Eu tenho que me inteirar da tipologia textual. Eu tenho que me inteirar justamente do gênero em si, eu tenho que buscar melhorar meu vocabulário, eu tenho que buscar me atualizar constantemente. E depois que eu dominar da técnica, depois que eu dominar o tipo textual, depois que eu dominar o gênero textual, eu vou melhorando o meu vocabulário e, consequentemente, a minha redação há de se avantajar, de melhorar. Todos os nossos candidatos e os colegas que estão comigo sabem disso. Eu vejo a Dani com um trabalho excelente que ela tem desenvolvido em Soretama e também aqui comigo em Linhares. O que nós percebemos? A maioria dos candidatos, eles começam com uma redação assim, que eles mesmos se veem depois que estão evoluindo e nem acreditam de que eles um dia fizeram aquela redação tão ruim. Ninguém começa bem, ninguém nasce com dom, ninguém nasce com talento. Esse talento, essa prática é que te faz ficar melhor. Então, meu convite necessariamente hoje é para que você decida. Estamos muito preocupados nesses dias de pandemia, em que nós estamos em casa, estudando em casa, nós estamos falando disso constantemente, é a necessidade de mantermos a disciplina na redação, nos estudos do Enem. Gente, existe possibilidade da data, sim, ser alterada? É lógico que existe a possibilidade, ela não é descartada, mas possivelmente será, sim, uma questão final do ano, né? É quase que lógico que vai ser no final do ano, ou se tiver que haver alteração no início do ano que vem. A prova do Enem, ela vai acontecer. O Exame Nacional do Ensino Médio vai acontecer. O seu vestibular vai acontecer. Então, eu tenho que estudar. Vou esperar passar essa quarentena toda, vou relaxar, vou descansar. Quando passar, eu volto a estudar. Gente, isso não existe. Quando eu quero, quando nós queremos, nós fazemos acontecer. E eu preciso ter essa preocupação de, com disciplina, manter em dia os meus estudos, o meu foco, o meu cronograma estudantil. Então, como que você estudava antes, presencial? Ou se não estudava, não tem problema. Nós podemos voltar agora. Crie um cronograma, nós podemos até ajudá-los nisso, dividindo a sua carga horária de estudo, porque independente se você trabalha ou se você não trabalha, você precisa estudar. Para que você tenha um bom resultado, para que você entre na universidade dos seus sonhos, você precisa estudar. E isso é uma possibilidade para todos nós. Lembra que eu disse? É uma questão de decisão. E depois que você decide obter sucesso, você vai buscar esse sucesso com treino, com prática. E aí vamos falar um pouquinho agora da tipologia textual. Tá,
No Enem, a tipologia cobrada é a tipologia dissertativa argumentativa, ou seja, é uma redação dissertativa argumentativa. Sendo assim, o que seria essa tipologia? Vamos caracterizá-la um pouquinho mais. Eu sempre uso da seguinte expressão: dissertar é falar sobre todo e qualquer assunto. Se eu vou dissertar, por exemplo, sobre a pandemia global que estamos inseridos no momento atual, o que ela é, de onde ela vem, quais as consequências disso, que nós estamos vivendo e sentindo na pele. Então, eu sempre falo que às vezes nós temos uma facilidade de sentar com um grupo de amigos e falar sobre todo e qualquer assunto, mas quando eu tenho que entrar na modalidade escrita, quando eu tenho que escrever, aí eu começo a encontrar obstáculos. Eu sei que é diferente a modalidade oral para a modalidade escrita, mas eu preciso me ater ao seguinte ponto: eu vou aperfeiçoar, eu preciso começar. A partir do momento que eu começo, eu vou buscar e encontrar um vocabulário que vai ser enriquecido e eu vou ganhar facilidade com a prática. Então, o que é dissertar? É falar sobre todo e qualquer assunto. A dissertação argumentativa ela é dividida em parágrafos, é um texto em prosa. Se é em prosa, é dividido em parágrafos. Nós trabalhamos uma média de 4 parágrafos, que é introdução, desenvolvimento e conclusão. Ah, professor, início, meio e fim? Isso, é início, meio e fim. É introduzir o assunto. O que seria a introdução? Vamos citar um exemplo, eu sempre uso desse exemplo, né? Por exemplo, se você vai dar uma palestra ou se você vai fazer uma palavra em todo e qualquer lugar, seja na igreja, seja em qualquer outro lugar, você chega se apresentando, dizendo quem você é e sobre o que você vai falar. Na redação não é diferente. O que é a introdução? É a apresentação do seu texto. É o momento que você situa-se no tema e apresenta aquilo que você vai discutir no decorrer do texto. E se é a tipologia dissertativa argumentativa, ela precisa de quê? De tese. O que é tese, professor? O que é isso? Tem muita gente que tem essa dificuldade, é normal ter essa dificuldade. Vamos tentar resolver o que seria essa dificuldade. Tese é justamente o quê? É o seu ponto de vista. É a situação, problema existente diante de toda e qualquer circunstância. Então, assim, vamos dizer que com relação às pandemias, a pandemia que estamos inseridos nesse exato momento, qual é a situação, problema disso tudo? Qual é a tese que eu hei de defender? Então, é justamente o seu ponto de vista que você, em uma frase afirmativa, deixa claro no seu texto e ela é discorrida, ela é desenvolvida no decorrer do texto. E quando nós falamos do Enem, quando nós chegamos na conclusão, você apresenta propostas de intervenção, ou seja, proposta para solucionar esse entrave. O que seriam entraves? Essas dificuldades que você então discutiu lá no desenvolvimento do texto. Então volta comigo, localiza comigo, vamos seguir um parâmetro nessa primeira live de hoje. Quando eu faço a minha redação, eu preciso, no primeiro ponto, me adequar ao assunto. Então, sendo assim, qual é o assunto? Vou usar um exemplo breve com vocês hoje aqui. Vamos dizer que o tema da redação fosse as novas alternativas de combate à fome no Brasil. Então, a fome? Vou falar de fome? Gente, é mentira? É surreal? Não existe? Existe. A fome no Brasil e no mundo é uma realidade que todos nós sabemos. Talvez não saibamos de forma complexa, não saibamos de dados ao certo, mas todos nós sabemos que isso é uma realidade. Então, olha só, vamos pegar um exemplo aqui. Segundo a ONU, mais que especificamente, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, estão desnutridas hoje no Brasil cerca de 5 milhões de pessoas. Olha que número alarmante. Cerca de 5 milhões de pessoas. Isso eu trago da ONU, justamente da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. Aí quando nós falamos de fome, é um problema nosso, não é um problema do meu vizinho, não é um problema de um outro estado, não é um problema de outra região, é um problema nosso, é um problema existente hoje no território brasileiro. Então, apesar de alguns não sofrerem isso,
Como eu sempre digo, quando eu falo de dissertação, quando eu falo de uma redação, eu falo de uma obra cidadã, de um momento cidadão que o candidato tem, quando ele discorre sobre determinado assunto e, ao mesmo tempo, ele põe em questão as possibilidades de solução do problema. Eu vejo que o Enem como essa ferramenta excelente para a solução desse problema. E aqui, tá, eu vou deixar até, por exemplo, se nós fôssemos trabalhar essa temática, diante deste assunto, a fome no Brasil seria o assunto. O assunto é mais geral, é amplo. A fome no Brasil. O que é o tema? É a limitação do assunto. Então, o tema seria as novas alternativas de combate à fome no Brasil. E juntando o assunto, que seria a fome no Brasil, e o tema, que seria justamente aqui as novas alternativas de combate a fome no Brasil, nós vamos criar necessariamente o quê? A nossa tese, nosso ponto de vista. Gente, qual é o problema disso tudo? Qual é o problema da fome no Brasil? Qual a situação, o problema da fome no Brasil? Enquanto existe desperdício, existe a fome tão alarmante, nós percebemos esse dado que é um dado preocupante. Então, enquanto cidadão, eu vou escrever o meu texto e vou colocar de pronto a minha opinião. É basicamente a situação, o problema que eu observo. Diante disso, nós vamos encontrar dois argumentos que vão defender essa tese que eu tenho ponto em questão. Vamos dizer que a nossa tese fosse é visível o crescimento do número de pessoas que morrem com fome todos os anos no território brasileiro. É uma afirmativa que eu estou deixando evidente. E agora, indo de encontro ao tema, quando nós falamos de novas alternativas, o próprio tema ela já me sugere que eu busque o quê? Que eu busque ferramentas, que eu busque alternativas, que eu apresente comandos para solucionar ou para que nós tenhamos condições de digerir, de dissolver esse problema. Todo problema ele é passível de solução, por mais difícil que ele seja. Aí, trazendo aqui alguns pontos em questão, vamos lá, duas situações que nós podíamos levantar em questionamento. Duas situações evidentes, dois argumentos que eu poderia sugerir aqui para combater essa questão, quando nós falamos de novas alternativas. No primeiro momento, nós poderíamos trabalhar a questão de desigualdade social, que pode ser feita aquilo, né? Nós temos o princípio da igualdade, que é tentar nivelar a sociedade, nivelar os menos favorecidos aos que têm uma condição econômica satisfatória. Então, nós temos hoje programas de transferência de renda, não vou entrar nesse mérito hoje, mas nós temos no Brasil algumas sugestões de solução dessa problemática. Mas nós percebemos, vamos pensar numa nova alternativa. Numa alternativa seria gerar emprego, seria gerar fontes de emprego, para que as pessoas, assim, não vivam necessariamente com base em programas de assistencialismo, mas que elas tenham condições de viver dignamente e sustentar seus filhos. Uma outra sugestão de combate à fome no Brasil, o que a gente pode pensar? Então, assim, programas de transferência de renda nós já temos inúmeros. Nós poderíamos apresentar no outro argumento um outro ponto que poderíamos levar como políticas públicas. Que outra situação poderia ser levada em prática? Então, aqui nós já temos por exemplo, merenda escolar é uma alternativa. Nós temos outros pontos, como, por exemplo, falei da transferência de renda. Nós temos a questão que antes existia algumas forças de incentivo por parte de políticas públicas ainda, para tentar sanar a fome da população. E aquilo que eu disse antes, a questão de distribuição de emprego, não simplesmente distribuir renda, mas distribuirmos emprego, melhorar a condição empregatícia da sociedade para que os pais tenham condições de sustentar o seu filho. Então, nós discutimos aqui, nós apresentamos dois pontos, e nós ficamos mais tempo, porque nós vamos falar de inúmeras outras alternativas que nós teríamos para sanar essa problemática no Brasil. Então, um incentivo à educação, por exemplo, é uma alternativa que nós temos, assim, que se a pessoa recebe educação, consequentemente, ele terá condições de adquirir um emprego digno e, consequentemente, ele terá condições de suster os seus filhos. É um programa de planejamento familiar. Então, tudo isso são alternativas que nós temos de combate à fome. Então, primeiro, a tese. Depois, dois argumentos bem sólidos, bem coerentes. Então, cada parágrafo de desenvolvimento desenvolve um argumento. Um argumento.
Em outra live nós vamos falar necessariamente de parágrafo, mas no âmbito geral eu vou voltar aqui. Primeiro o assunto, depois a tese, depois 2 parágrafos de desenvolvimento, cada parágrafo defende um argumento. Seria uma nova alternativa, então cada parágrafo ficaria com uma alternativa. E quando chegamos na proposta de intervenção, é o momento que você vai detalhar com solidez o que pode ser feito para solucionar o caos, nesse caso aqui, da fome, e como que nós poderíamos, assim, acentuar essas alternativas de combate a este problema, essa problemática no território brasileiro. Certo? Já que estamos falando dessa desenvoltura de redação aqui, esse é um tema de redação que nós usamos no estudo guiado com os nossos alunos. E quando nós falamos disso, eu deixo aqui a sugestão do documentário, não sei se você já viu, do José Padilha, Garapa. Ele põe a questão da fome de uma forma bem exemplar, assim, ele exemplifica a fome no território brasileiro, ele traz à ficção a possibilidade de discutir a fome. E eu deixo aqui a música do Ney Matogrosso, que fala, tem gente com fome. Então, justamente a canção, ela trabalha essa problemática. Então, quando eu falo que eu tenho que buscar conhecimento, conhecimento se busca com arte, conhecimento se busca com informação, conhecimento se busca a todo instante, a todo momento. Nós vivemos cheios de com a sobrecarga de informação, que inclusive eu tenho que filtrar, para que não tenhamos prejuízo com isso. Mas eu busco música, eu busco na arte, eu busco no filme, eu busco no livro, eu tenho como melhorar e ampliar meu repertório de conhecimento. Para esse assunto, eu sugeria também o documentário Histórias da Fome no Brasil. É necessariamente Voz da Consciência, uma sugestão bem interessante, e o filme é lançado no momento em que o país volta ao mapa da fome, né, de acordo com a ONU, e é justamente um alerta, é um protesto, é um apelo para que as pessoas tragam a contribuição com a campanha Natal Sem Fome, que foi um dos filmes sugestivos. E ainda nesse tema, eu tenho aqui uma citação, que quando eu falo de uma redação, é lógico que eu tenho que ter a preocupação de, no meu texto, desenvolvê-lo trazendo a intertextualidade, trazendo as obras célebres, trazendo dados estatísticos, trazendo citações, trazendo explanações que consolidem aquilo que eu estou escrevendo. Eu não posso trazer demais, mas eu tenho que trazer uma bagagem suficiente para complementar o que eu estou argumentando. O que seria necessariamente? Nesse caso aqui, eu vou trazer uma citação de Ban Ki-moon. Quem foi ele? Ele foi o 8º secretário-geral da Organização das Nações Unidas. O que ele disse? Nutrição é mais do que alimentar pessoas. Ela exige atenção à saúde, à agricultura, à educação, empoderamento das mulheres e água. Olha só a visão que ele trouxe. Olha que alusão que ele trouxe, bem interessante, que eu poderia, assim, trabalhar na minha redação. E é lógico, aí é o momento que eu coloco a citação e contextualizo-a às minhas palavras, ao texto em que eu estou produzindo em períodos que se juntam em parágrafos que se juntam e fazem um nosso texto. Então, com 4 parágrafos, nós faríamos ali uma redação excelente, uma redação exemplar, e eu volto aqui à necessidade de manter essa prática. Depois que você escrever, gente, 1, 2, 3, 4, 5 vezes, depois que você pegou o jeito, acabou. Você só evolui. Só evolui. E nós estamos aqui para ajudar vocês. Continuo a dizer, os nossos vídeos vão ser postados. Se você tem dúvidas, se você tem sugestões, se você almeja que nós tenhamos aqui o debate de algum dos temas em questão alusivos a português e a redação, mande para a gente que nós vamos ajustar as nossas lives de segunda e quarta-feiras que teremos com vocês. O nosso foco, o nosso objetivo é acentuarmos a sua bagagem de conhecimento, acentuarmos a sua habilidade à escrita, melhorar o seu vocabulário e buscar o mérito das 5 competências do Enem, que necessariamente vale de 0 a 200 pontos, juntando essas 5, a possibilidade do 1000. Então, qual será a sua nota de redação na redação do Enem? 1000. Nós não queremos uma nota inferior a isso. E eu quero agradecer a todos que participaram conosco. Esse vídeo nós vamos postar no nosso canal do YouTube. Deixem sugestões,
mandem dúvidas, nós estamos aqui para atendê-los em tudo que for necessário e adequarmos a vocês, que como eu disse, aqui quem manda é você. Eu nem quis falar de uma redação e outra sugestão. Se você quer a sugestão de um tema, que tema que você gostaria que nós fizéssemos uma redação aqui? Nós podemos montar junto numa live. É só vocês mandarem para mim as sugestões de vocês que nós vamos adequar ao tema. Hoje eu não quis falar tanto de pandemia, porque nós já estamos falando dela nos últimos dias e eu percebo que já, de certa forma, apesar de ser uma realidade que eu tenho que estar a par dela, e falando de fome, gente, é o momento que eu, na minha live, eu faço a interrupção para pedir, vou dar até um recado aqui da prefeitura, aquelas escolas, aqueles pais e alunos que têm seus filhos matriculados nas escolas da prefeitura de Linhares, fiquem em casa, tá? As cestas básicas estão sendo entregues na residência de vocês, recebam-as, uma alternativa de combate à fome. Então, nem quis falar de pandemia, eu quis necessariamente hoje falar de fome e novas alternativas de combate a este caos no território brasileiro. Não falei de pandemia hoje porque eu acho que nós já estamos talvez que um pouco cansados de tanta informação. Mas, só para terminar, o que eu preciso para uma boa redação? Primeiro, decisão. Segundo, toda e qualquer redação é passível de discussão. Me atento ao assunto, me atento ao tema, me atento à tese, aos dois argumentos e as duas propostas de intervenções bem válidas, bem detalhadas, que sustentem esses argumentos. Inúmeras alternativas existem. E o que eu preciso é dominar de uma técnica que me faça escrever bem. Certo? Escrever é uma questão de escolha também. Comece a escrever, comece a praticar a escrita, se dedique mais, aproveite esses dias que você está de quarentena e estude, exercite seu cérebro, ponha em dia os seus livros, estude, faça aquele curso online que você tanto quis fazer. Vamos fazer desses dias que venham trazer crescimento e evolução em nossas vidas. Todos os dias nós precisamos nos reinventar e não é uma quarentena que vai nos parar, nós simplesmente estamos em casa, parados não, tá bom? Como eu disse, manda para nós sugestões, diga qual o tema que vocês querem que nós traçamos a discussão. Na próxima live de redação nós vamos trabalhar parágrafo por parágrafo da redação e posteriormente vamos trabalhar as 5 competências do Enem com vocês. Vamos aproveitar essa quarentena para estudar e eu quero ajudar, tá? Um beijo no coração, esse vídeo vai estar postado no nosso canal no YouTube, vai lá, acompanha depois, tá? Fique conosco, nós queremos ajudá-lo e juntos vamos vencer, isso vai passar. Pode ter certeza que isso vai passar. Vamos manter a nossa disciplina e o foco e saber que nós vamos superar isso juntos, porque unidos nós somos mais fortes. Ninguém de nós é tão bom quanto todos nós juntos. Muito obrigada a vocês que participaram conosco, a vocês que viram, participaram da live, a vocês que verão depois. A todos vocês um beijo no coração, fiquem com Deus e lembre-se, todos os dias é uma oportunidade de se reinventar, certo? Reinvente-se. Esquece todo e qualquer pensamento pessimista. Seja otimista. Com Deus no coração, com força, determinação e foco, disciplina, nós vamos vencer. Um abraço, fique com Deus e até mais. Tchau, tchau.